que está acontecendo com a Vale, com o ticker Vale3? Chegou a hora de investir? Pode chegar a R$ 110? Veja o que está acontecendo neste vídeo. A Vale tá batendo hoje 74,55, mas chegou a bater um pico aqui de até R$ 77,28. Eu me lembro que há pouco tempo atrás, não temos nem 6 meses, a Vale estava cotada a R$ 53. E no ano passado ela subiu 45%. Basicamente a rentabilidade que a gente tem aqui na nossa carteira, né? 42. Peguei o preço médio um pouquinho mais alto aqui de 52. Ela iniciou o ano lá a 51,23. O que será que aconteceu com o Vale e o que será que justifica esta alta? Porque precisamos ser investidores de bom senso, e você que tem aí Vale na carteira ou que não tem Vale na carteira, está pensando em colocar, você tem que entender os fundamentos por trás de tudo isso. Hoje a gente não vai fazer nenhuma análise do relatório propriamente dito, a gente não vai ler o que a Vale faz na vida dela, porque isso você já deveria saber. Se você não sabe, tem vídeo aqui de Vale já explicando um estudo completo sobre o que ela faz, quais são as projeções, o que você tem que ficar sabendo de Vale, quais são os pontos de alerta, quais são os pontos positivos do último relatório de resultados que ela soltou do terceiro TRI de 2025. O quarto TRI de 2025, que foi finalizado no dia 31/12, vai sair resultado provavelmente aí no finalzinho de janeiro, até fevereiro, e algumas mais atrasadas soltam lá em março. Mas é fato que agora, nesses períodos aí, nesses próximos meses, a gente vai ver novas sessões de resultados de empresa, e você que está acompanhando o canal aí vai ver vários e vários vídeos falando sobre o resultado da empresa, tá? A gente vai fazer o máximo aqui para te fazer entender tudo que você precisa entender, para você não ficar com medo desse mercado, para você não ficar com aquela sensação de que, eu perdi a oportunidade de entrar, então tem que entrar agora. Aí você começa a cair um monte de vieses. Toma cuidado com isso. O meu papel aqui é apenas te informar de maneira didática. E eu nunca vou fazer recomendação de investimento para você. Pelo amor de Deus, tá? Cria jeito, cria tipo. Para de pedir recomendação de investimento pros outros e começa a estudar, seu sem vergonha. Tem que começar a estudar, senão você vai cair inevitavelmente em algumas armadilhas. Então, o nosso papel hoje é entender qual foi o motivo da alta, porque tem que ter um motivo da alta, né? Por que subiu 45%? Você que é um investidor e que tem a Vale na carteira, ou que não tem a Vale na carteira, tem que pensar assim, o que fez a Vale subir? Que quem não tem e tá querendo comprar, tem que entender o que aconteceu para ver se faz sentido entrar. E quem tem a Vale e viu todo esse processo de alta aí, no caso aqui, 42% de valorização, a gente tem que entender para ver se faz sentido eu continuar na Vale. Eu só tenho que vender para ganhar meu lucro, né? Senão a Vale vai cair de novo e aí eu perdi meu lucro. Então a gente tem que entender qual foi o motivo da alta e se as prospecções futuras, as projeções futuras, e aí com base na subjetividade, é de mais alta ou não. Beleza? A primeira coisa, eu já ensinei isso aqui exaustivamente para você nesse canal. Essa mesa aqui, uma hora ela quebra, deu tanto bater nela. Já te ensinei exaustivamente. Empresa de commodity. Não tem como você falar em Vale e não clicar aqui no Google e digitar minério de ferro. Não tem como você não fazer isso. Por quê? Porque a Vale, ela é uma grande exportadora de minério de ferro. Então você tem que saber o minério de ferro, meu amigo. Você tem que saber. Tem gente que compra Petrobras e não sabe quanto que tá o Brent do petróleo, o barril de petróleo, não sabe. Tem gente que compra lá a empresa do agronegócio, não sabe quanto que tá custando a soja. Compra soja 3, olha pra você ver. Compra soja 3 e não sabe quanto tá o preço da soja. Como é que você vai fazer esse tipo de investimento? Tá na hora de você subir um degrau, né? Tá na hora de você subir o degrau. E se você quiser, eu vou te ajudar. Mas precisa sentar a bunda na cadeira. Eu fico brabo aqui, eu tô meio brabo nesse vídeo. Eu sempre fico muito afoito pra te ensinar o máximo possível. E aí, como eu te ensino o máximo possível, às vezes a galera começa a ficar dependente. Eu vou esperar vídeo. Não sei o quê. Não, eu tô te ensinando o máximo possível pra você conseguir fazer sozinho, meu amigo. Não adianta, de nada adianta, né? Se um dia eu parar de gravar vídeo, aí pronto, você ficou órfão. Se um dia o YouTube acabou, você não assiste vídeo mais ninguém, porque eu falo de mim aqui, mas é pra englobar todos os YouTubers, né? Todas as pessoas que fazem vídeo sobre ativos. Aí acabou o YouTuber, não tem mais jeito de ninguém falar com ninguém. Aí você não investe mais. Se lascou. O Papai do Céu tá te dando a bênção de você conseguir aprender de maneira gratuita. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente analisa o minério de ferro. A gente precisa ver se neste último ano o minério de ferro subiu também, porque um dos motivos da Vale subir é o ferro subir. Olha só, vamos entender o porquê que tem essa correlação direta. E é muito simples. Sempre quando eu abro o quadro preto, você tem que parar de fazer o que você está fazendo e prestar atenção no vídeo aí, que eu sei que às vezes vocês colocam um vídeo para tocar, vai fazer café da manhã, vai lavar vasilha. Presta atenção nisso aqui agora. Olha só, vamos supor que a Vale 3, ela consegue produzir 1.000 toneladas de
minério de ferro, beleza? 1.000 toneladas. Vou colocar 1 tonelada para ficar fácil de entender. Vamos supor que seja 1 tonelada só, que fica mais fácil ainda. 1 tonelada ela produz por ano, beleza? Quando a gente escreve assim, ó, A.A é ao ano, beleza? E aí, a tonelada no minério de ferro está de R$ 107. Vamos supor que ela tem um custo aqui de 20% na produção, só exemplo didático, tá? Então, 20% de 107 vai dar R$ 21,40. Então, R$ 21,40 é custo. Se isso aqui foi o faturamento dela, que ela vendeu lá, né? Faturamento, quanto que vai ser aqui de lucro? E eu tô simplificando aqui de maneira muito, é óbvio que tem outras coisas aqui. Aqui no custo eu tô englobando pessoa, tô englobando material, tô englobando serviço, tô englobando tudo, tá? Só para ficar didático aqui pra você entender. Então seria 107 menos 21,40, o que daria um total de lucro de R$ 85,60. Isso aqui seria o lucro. Aí faz de conta que a Vale piorou. A Vale piorou. Olha que doideira, a Vale piorou. Este ano aqui foi 2025, e aí em 2026, vou até colocar de outra cor aqui, ó. Em 2026 ela piorou. Como que ela piora? Ela produz menos tonelada, então agora ela produziu só 0,5 tonelada. Então diminuiu pela metade a produção caiu pela metade. E o custo aumentou. Antes o custo era R$ 21,40 e agora o custo está de R$ 50. Custo aqui, ó, R$ 50. Ou seja, a Vale piorou, você concorda comigo? Ela tá gastando mais para minerar menos. Só que o minério de ferro foi para 2026 para R$ 1.000 a tonelada. R$ 1.000. Olha só, presta atenção no que eu tô te falando. R$ 1.000 a tonelada. Logo, se é R$ 1.000 a tonelada, ela produziu meia tonelada, ela ganhou R$ 500. E o custo subiu de 21 para 50. Só que ela produziu 500, teve o custo aqui de 50, ou seja, o lucro foi de 450. Perceba, daqui para cá, em 2026, ela estourou de dar lucro. Ela lucrou basicamente 5 vezes mais. Imagina você ler um relatório e aí sai aquela monte de manchete, notícia falando assim: Vale aumenta em 500% seu lucro. Aí você fica louco, você fica querendo comprar a empresa. Não é verdade? Não é isso? Seja sincero. E você consegue compreender que a Vale piorou? É uma empresa pior, só que ela teve mais lucro? Por quê? Por causa do minério, por causa do minério. Então, o preço da commodity influencia pra caramba é empresa de commodity. Então, a commodity influencia pra caramba. Por isso que não tem como você não olhar o minério de ferro quando você analisa Vale. Não tem como você não olhar o petróleo quando você analisa PRIO, quando você analisa Petrobras, PetroRecôncavo, Brava. Não tem como. Você entende que não tem como? Então, dá pelo menos esse passo. Se você sair daqui desse vídeo fazendo isso já, a partir de agora já tá bom pra mim. Então, o que a gente tem que olhar é o seguinte: vamos ver o que aconteceu em um ano com o minério de ferro? Pô, o minério de ferro tá aqui, ó. Minério de ferro subiu 10% em um ano. Pô, Léo, se a Vale, aqui você já começa a entender um pouco, né? Se a Vale 3, subiu 46% e o minério de ferro subiu só 10%, pô, não foi só o minério de ferro que causou essa alta, correto? Não foi só o minério de ferro que causou essa alta. Porque o minério de ferro poderia ser responsável se a Vale tivesse continuado com o mesmo custo, se ela não tivesse piorado, se ela só tivesse continuado igual. O mesmo custo e as mesmas extrações, o mesmo potencial de extração, ela teria que ter aumentado 10%, não 46%. Então, partimos do princípio de que aconteceu alguma outra coisa. E a gente precisa ser inteligente para investigar o que foi que aconteceu. Olha só que interessante isso aqui, ó. Vou te mostrar um negócio que vai abrir seus olhos, tá? Entrei aqui pra gente conferir alguns gráficos e olha só nessa parte de resultados aqui da empresa. Eu quero que você olhe aqui essa linha aqui do lucro líquido, beleza? Essa linha do lucro líquido. Lá em 2020, a empresa lucrou 24, vou colocar aqui 25 bi, 25 bi. Em 2021, lucrou 121 bi. 121 bi. Nossa, Léo, mãe, é 5 vezes mais? Exatamente. Aconteceu exatamente o que eu te falei com o minério de ferro, meu amigo. Olha só que loucura isso aqui, ó. Olha o quanto que bateu o minério de ferro lá em 2021, 214. Em 2020, tava no 89, subiu para 214. Então, minério de ferro mais alto, a empresa conseguiu lucrar mais, isso ficou claro para você, né? Depois, o minério de ferro veio caindo. Em 2022 ainda teve um bom lucro ali, tava 150 minério de ferro, e aí depois ficou meio que estável. Essa aqui é basicamente a média, tá? R$ 100 de minério de ferro é basicamente a média mesmo. Vai ter momentos que vai estar mais baixo. 2016 realmente, todos os commodities em geral, se olhar o petróleo, se olhar vários commodities, eles tiveram queda mesmo, tá? Em 2016, mas aí tiveram a recuperação, depois se estagnaram. Então a gente consegue justificar esses aumentos de lucro, que sim, também foi por causa da melhora da Vale, mas o minério de ferro influenciou. E aí quando a gente olha 2024, ano passado, tá? Ela tá lucrando 20% a mais do que 2020. Quanto que ela custava lá em 2020? Ó, vamos pegar aqui, ó, 2020. A cotação, olha que doideira, a cotação
da Vale era R$ 87 e ela lucrava 24 bi. Beleza, beleza? Aí agora, em 2024, ela tá lucrando a mesma coisa lá. 24 bi em 2020. 2024, 30 bi. Lá 87, aqui com 54. Foi o fechamento do ano anterior. Lembra que, inclusive, abriu o mercado em 2025 com ela custando ali por volta de 51, R$ 52, né? Então perceba, lucrando o mesmo tanto que 2020, mas com a cotação bem amassada. Na verdade, lucrando 20% a mais do que 2020, só que com a cotação R$ 30 mais baixa, quase 50% de queda. O que que tinha aqui que tá de diferente daqui? Que tinha aqui era expectativa de alta do minério. E aí o pessoal já começou a comprar a Vale naquela época, antes de acontecer a alta do minério. Aconteceu a alta do minério, ela lucrou 121 bi e a cotação ficou em R$ 77, tá vendo? Hoje a cotação tá quanto? Aqui no gráfico tá 71, mas se a gente pega atualizado hoje, agora, nesse exato momento, 74,70. Então preste atenção, hoje com a cotação lá, quase 77, que foi aqui, né? Quase 77, o lucro tá de 29 bi nos últimos 12 meses, enquanto aqui foi 121 bi. Ou seja, se a cotação já está subindo, a gente tende a pensar que tem alguma coisa de expectativa, porque a gente viu que não foi o minério de ferro, entende? Tem alguma coisa de expectativa, certo? E aí o que que a gente tem que fazer? Tentar identificar quais são essas expectativas. Onde eu identifico isso? A própria relação com os investidores, que é o site onde a Vale divulga as informações de maneira pública, você pode fuçar lá e procurar as informações. E aí eu vou te mostrar aqui, ó. Aqui eu vou entrar no RI da empresa, e aqui no RI da empresa eu fui em informações de investidores, tá? Investidores, aí eu vim aqui, ó, informações para o mercado, comunicados, resultados, apresentações. Baixei aqui o comunicado de atualização de projeção, que mexe muito, né, com o que o mercado espera da empresa. E baixei aqui também as apresentações. Das apresentações eu peguei a Vale Day 2025, tá? Que todo final de ano a empresa faz uma projeção do que vai fazer para o futuro, os projetos, o que ela quer, como que para o investidor entender para que rumo tá indo a Vale. É uma maneira de trazer transparência para os investidores. E aqui baixei também o terceiro resultado de 2025. Não temos o quarto ainda. Quando tiver o quarto, vou trazer aqui no canal. Aí, se você tiver inscrito, você vai receber a notificaçãozinha lá. E eu te prometo honrar todo o seu tempo. Cada segundo que você tá aqui, eu prometo honrar ele, viu? Pode deixar essa inscrição aí, eu tenho certeza que vou colaborar com o seu crescimento. Então, primeiro vamos para os comunicados. Aqui, ó, Vale informa sobre atualização de projeções. E aí, voltando aqui pro quadro preto bem rapidinho, quais são as três coisas? E aí, isso que você anota, tá? Que isso aqui é conteúdo pago, de verdade. Tem muito curso que você vai pagar R$ 3.000, mas não vai aprender isso aqui. Então anota isso aí, pelo amor de Deus. Nota na mão, nem que seja na mão. Três coisas que sobem o preço de empresas de commodity, beleza? Quais são essas coisas? Primeira coisa, o commodity, beleza? Isso aqui sobe o preço da empresa de commodity. Afinal, o produto que ela extrai tá valendo mais. E aí a gente já entendeu aqui que no caso da Vale é o ferro, certo? E a gente vai ver um detalhezinho aqui, tá? Vamos ver um detalhezinho disso aqui. O segundo é diminuição dos custos. Diminuição dos custos. Por que, Léo? Uai, se o minério de ferro continua a R$ 100, mas antes eu tinha um custo de 20 e agora tem um custo de 10, pô, antes sobrava R$ 80 e agora tá sobrando 90. Eu aumentei o lucro da empresa. Se eu aumentei o lucro da empresa, a empresa tende a subir a cotação. O lucro acompanha a cotação, lembra disso, né? Então, diminuição de custo também auxilia. E 3, que é o aumento no quê? Isso aí, você acertou. Na produção. Porque se eu produzo mais, mesmo que, imagina o seguinte, eu tenho 10 toneladas e a tonelada tá a R$ 100. Então eu consigo fazer R$ 1.000. Beleza? Só um exemplo. Aí, no próximo ano, a tonelada caiu para R$ 80. Só que eu aumentei a minha produção em 50%. E agora eu faço 15 toneladas. Mesmo o minério de ferro caindo, aqui eu teria mais lucro. Eu teria R$ 1.200 de lucro. Então, eu subi o lucro 20%, aumentando a produção, porque o minério de ferro não me ajudou aqui nessa situação. E aí, meu amigo, isso aqui é muito bom, porque a empresa vai aumentando sua produção, aumentando sua produção, aumentando sua produção, aumentando sua produção, diminuindo o custo, diminuindo o custo, diminuindo o custo. E aí, quando o ferro dá uma explodida pra cima, imagina, tá com a produção lá em cima e o custo lá embaixo. Com o minério de ferro explodindo, meu amigo, é questão de tempo pra ela explodir também, ou pagar dividendo, ou a cotação, enfim. Então, esses são os 3 pontos principais que influenciam uma empresa de commodity. Qualquer uma, Klabin, petróleo, qualquer uma. Você leva esse conhecimento aqui para sua vida. Então aqui a gente consegue ver que ela tem uma projeção de crescimento. Ó, em 2025 a Vale fez 335 MT. O que é esse MT? Milhões de toneladas, tá? Milhões de toneladas. 335 milhões de toneladas. A perspectiva dela para a projeção 2026 não é aumentar tanta projeção, tá vendo? Ela inclusive falou assim, ó, pode ser que continue 335, 335, 345. Mas lá em 2030, vamos aumentar em 15 toneladas a produção.
milhões de toneladas, né? Desculpa, 15 milhões de toneladas. Aqui o minério de ferro, esse aglomerado, é quando é um minério mais fino, é um minério de ferro mais fino, aí tem que fazer, normalmente você vai ler lá no relatório da empresa, vai estar falando de pelotas. A pelotas de ferro é um ferro diferente, que ele é usado para outros tipos de funções que não aquele minério de ferro normal que a gente costuma ver, o de 62% lá de pureza e tal. Então aqui você vê que os aglomerados tendem a subir mais, né? Quase dobrar a produção. E aí, olha só isso aqui, cara. Isso aqui é interessante, hein? Cobre e níquel. Antigamente a Vale era só ferro. E aí, há um tempo pra cá, ela começou já a minerar cobre e níquel também, que são dois metais muito inteligentes na transição energética. Por quê? Cobre é utilizado em praticamente tudo e o níquel é muito utilizado para aparelho telefônico, bateria, e você sabe como que tá esse negócio agora de bateria, né? Todo mundo precisando de níquel como matéria-prima para poder melhorar o potencial de bateria, carro elétrico, um monte de coisa, né? Então, olha só que loucura isso aqui. O cobre vai aumentar a produção drasticamente, vai chegar a dobrar lá em 2035. Dobrar 50%, 100% a mais de produção. E o níquel, olha lá, também vai aumentar consideravelmente a produção. Não é pouquinho não isso aqui, consideravelmente. Isso aqui tá em quilotoneladas, né? Isso aqui é muita coisa, cara. E aqui, olha só, aquilo que eu te expliquei. A Vale tá fazendo uma projeção de aumento de produção. E aqui embaixo, ó, que é o custo all-in, é da redução de custo. O que que faz uma Vale melhor? Uma Vale melhor é aquela que tem mais produção e menos custo. Léo, mesmo se o lucro for menor, Léo, aqui nesse momento aqui, que a Vale tava lucrando 121 milhões, você não vai ter coragem de falar para mim que essa Vale aqui era pior do que essa. A Vale dos últimos 2 meses é muito melhor do que essa Vale aqui, muito melhor. Então eu prefiro uma Vale pior que dava 121 milhões de lucro. Pois é, enquanto você tiver com esse pensamento, você vai comprar sempre as empresas de commodities quando os commodities estiverem alto preço, aí você compra a Vale lá R$ 100, a Vale vai ficar R$ 100 2, 3, 5 semanas, talvez 6 meses, e aí depois ela vai cair, porque você comprou no pior momento de comprar uma empresa de commodity. Empresa de commodity você compra quando a empresa de commodity está sofrendo justamente por causa da variação do commodity. Porque aí não é a empresa que está sofrendo, a empresa continua bem. A empresa está aumentando a produção, está diminuindo o custo, só o commodity que variou. Se ela consegue lidar com isso e não quebrar por causa disso, pô, é uma empresa forte. E quando o commodity voltar a subir, você vai colher os frutos. Agora, o caboquinho e a caboquinha só quer comprar nesses momentos aqui, aí vai se lascar. Aí vai perder dinheiro, não tem o que fazer, vai perder dinheiro. Se a gente pega aqui o gráfico da Vale nos últimos 5 anos, ó lá, Vale tava 102, ó, caiu só 40%. Aí deu o bull de commodity de novo, lá, subiu um pouco, ó, mais tempo. Aí os caras querem comprar só aqui, ó, quando a perspectiva tá boa. Ninguém quer comprar quando tava 52, né? Ninguém quer comprar. E aqui você consegue ver que os custos também estão caindo, ó. O custo all-in, que é todo o custo do minério de ferro, tá lá, ó. 55 por tonelada em 2025, eles querem baixar para 52, a banda mínima, 52, 56. O minério de cobre tá lá 1.000 e eles querem manter entre 1.000 e 1.500. O de níquel, 13.000, eles querem tentar baixar lá para 12.000, 13.500. Então as projeções são realmente boas, mas são projeções ainda, é o que a empresa espera, não necessariamente é a verdade verdadeira. E aí tem muita gente que fala assim, ah, mas Vale é ferro e não faz sentido a gente olhar para níquel e cobre. Aí você tem que tomar o seu cafezinho antes de esfriar, né? Pior que já tá esfriando, deixa eu dar mais um gole aqui. E aí você tem que ir lá no relatório, isso aqui eu tô olhando o terceiro TRI de 2025, tá? Olha só que interessante isso aqui, realmente, minério de ferro aqui, não tem nem como a gente discutir que minério de ferro não é o minério mais importante da Vale. É isso, ó, solução em minério de ferro aqui, ó, finos, pelotas e outros produtos. Aí tá lá, ó, 3,9 bi. 3,9, quase 4 bi minério de ferro. Só que, presta atenção, ó, os materiais para transição energética aqui, cobre e níquel. Principalmente cobre, que subiu pra caramba nesses últimos dias, né? Olha só, vamos ver aqui o minério de cobre. Se a gente pegar aqui desde 2020, perceba, no caso do ferro, ele subiu e caiu, né? Minério de cobre não, ó, ele subiu e continuou subindo. Subiu, continuou subindo. Então, apesar de ser um minério bem mais barato, ele é bem mais barato que o minério de ferro, mesmo assim, ele é extraído em toneladas e faz sentido. Eu vou até te mostrar aqui o porquê que isso faz sentido, tá? Mas continuando aqui, perceba que o minério de cobre e o minério de níquel aí, ele já corresponde a 687 do resultado, 687 milhões. Então, do EBITDA total de 4.369, perceba que o minério de ferro, ele faz esse percentual, 3.972 dividido por 4.369. Vamos ver quantos por cento? É só você dividir o que você quer saber qual é a porcentagem que representa, né? Então, ó, 3.972 dividido por 4.369. 90% do EBITDA vem de minério de ferro. Minério de ferro, então, é importante para Vale? É óbvio que é. Não tem como a gente negar que é. Não tem jeito. Mas o minério aqui de cobre e de níquel já também não é uma coisa assim que dá para ignorar. É 10% da receita. É muita coisa. É 10% da receita. E aí eu quero te mostrar o que a Vale falou lá no Vale Day. Primeira coisa que eles mudaram desde 2020. Eles
eles estão investindo melhor nos seus ativos. Então os ativos tinham muita depreciação, precisavam de muita manutenção, ativos em geral, tá? Tudo que a empresa precisa para poder minerar. E você consegue ver aqui que a taxa de manutenção corretiva diminuiu pra caramba. Quanto menos dinheiro eu gasto dando manutenção naquilo que me fornece o lucro, né? Pensa numa padaria, mais fácil você entender. Pensa numa padaria, eu compro um forno ruim, aí toda semana eu tenho que dar manutenção nesse forno, toda semana eu tenho que dar. É melhor eu comprar um forno bom e não precisar fazer mais manutenção nenhuma. Então eu faço um investimento mais alto um pouquinho, mas eu não preciso fazer manutenção mais nenhuma. Isso aumenta meu lucro, né? Eles estão investindo na parte de embarque, estão embarcando. Nossa, Léo, mas o que isso muda? Você está embarcando melhor, consegue fazer mais venda, mais rápido, diminui o custo, porque isso transforma em custo all-in. Se eu gasto muito para poder mandar as embarcações lá, porque ela é exportadora, 90% da receita dela é exportação. Então, se eu gasto muito dinheiro para poder fazer essa exportação, eu perco dinheiro no lucro. Tudo vai consumindo lucro. Alguns projetos que vão entrar na parte de mineração de ferro também, ó, o progresso físico do projeto Serra Sul, que eu já expliquei para vocês, tá? Tá em 81%, é startup. É quando vai começar esse projeto. Lembra que depois que começa, que tem startup, depois tem o ramp-up. Startup quando começa a operação, ramp-up é quando vai otimizando essa operação até bater o máximo de produção possível. Então, o startup vai começar no segundo semestre de 2026. O outro projeto que vai processar mais 50, meu amigo, 50 milhões de toneladas. Aí o PA aqui, você pensa que é uma outra coisa, né? Mas é por ano. Tá? Então, mais 50 milhões de toneladas por ano. Também vai começar lá no segundo semestre de 2026, 85% de avanço físico. E aqui a gente consegue ver as estratégias dela, tá vendo? Uma estratégia aqui da Serra Sul, mais 20 milhões de toneladas por ano, mais 50 milhões de toneladas por ano. A expansão da Serra Leste, mais 4 milhões de toneladas por ano. N3, mais 6 milhões de toneladas por ano. E aí, por isso, subiu de 2024 de 328 milhões de toneladas para 335 milhões de toneladas em 2025. E a intenção é subir mais 10 milhões de toneladas, pelo menos, em 2026 e bater lá em 2030 em 360 milhões de toneladas de minério de ferro. Aqui eles falam sobre a exportação, que é basicamente grande parte da exportação vai para a China, mas aí agora eles já conseguem, inclusive, além de exportar mais, ter mais diversificação do que só depender da China. Ainda depende bastante da China. E por isso que a Vale cresceu tanto naquela época, onde a China estava no boom de desenvolvimento lá, de construção e tal. A gente já sabe qual que é a história lá de grandes construções da China também sendo falindo por conta dos grandes elefantes brancos, enfim. Ou seja, não podemos esperar uma demanda da China igual tínhamos em 2020, 2021, 2022. E aí a Vale, já sabendo disso, tá procurando outros compradores. Aqui a gente consegue ver que antes a China representava mais de 50% da exportação e agora representa menos do que 50%, né? Vamos ver quanto que representa aqui, ó. Hoje representa apenas 40% da exportação, então tá diminuindo aí consideravelmente. E aí a gente chega na parte interessante aqui, que é da parte que é da Vale Base Metals, né? Que seria aqueles metais de base, a parte de transformação, transição energética, que é o cobre e o níquel. Então tá aí, ó, cobre, alto crescimento do cobre, produtor de primeiro quartil, ativo de vida longa, crescimento em nível distrital, baixa intensidade de capex. Isso aqui influencia bastante no rendimento, porque se eu preciso investir menos para poder minerar e eu consigo aumentar grandemente a produção e diminuir o custo, cara, vai dar um bom rendimento. Eu vou te mostrar a TIR, que é a taxa interna de retorno desses investimentos aqui. E o níquel também, né? Principal produtor ocidental de níquel. A Vale é gigantesca, galera. A Vale é absurda. Petro e Vale são duas empresas que você não tem noção do tamanho dela, né? Porque a gente tem essa síndrome do vira-lata de pensar que o Brasil não nada presta, né? Tem muita coisa que boa, cara. Tem muita coisa boa aqui. E aqui eles estão falando sobre o que eles vão fazer. Uma equipe forte e tal, aqui a parte de equipe. E aí, olha, impulsione a excelência. Custo all-in reduzido, então diminuir os custos para a mineração de cobre e de níquel. Ramp-up antecipado, ou seja, os projetos que foram investidos para a construção estão fazendo ramp-up, ou seja, estão aumentando a sua produção e atingindo o máximo ali de extração o mais rápido possível, e maior produtividade, que é a parte de processamento nessas duas áreas aqui de processamento dos minérios, né? E entregar crescimento é fazer mais projetos para minerar mais e aumentar a extração e tal. E aqui a gente consegue ver o que aconteceu com o cobre e com o níquel nesse período. Olha o quanto aumentou a produção de cobre aqui. Absurdo. Em 2026 eles pretendem bater até a banda alta 380 quilotoneladas, né? Então aumenta muito. E olha só o custo. O custo desceu demais da conta. Só de descer esse custo de 3,4 para 1, você entende que a gente aumentou o lucro em 3 vezes. Se o ROI era 10, o ROI ficou 30. Só porque eu diminui o custo. Custo é muito importante dentro da empresa, tá? Você que tem empresa aí, verifica a sua linha de custos. A produção de níquel também não foi diferente, aumentou muito a produção de níquel e diminuiu muito o custo do níquel também. E aqui a gente consegue ver alguns pontos legais, ó. Talvez esse seja um dos fatores, além, lógico, da melhora operacional, que a Vale não tá deixando para trás, né? Tá melhorando custo, tá melhorando produção. E aqui a gente consegue ver
prospecções futuras do que pode acontecer com a Vale. Então, a gente já viu a estabilização do minério de ferro e a Vale já tá mandando muito bem com esse ferro estabilizado. Inclusive, se cair um pouquinho, já foi feito testes ali, né? Aguentou até 92 minério de ferro, pressionou, mas aguentou também. E a gente consegue ver a Vale dando importância também para esses metais de transição aqui, onde teoricamente vai fazer mais substituição do EBIT. Então, vai representar mais percentual do EBIT. Isso é legal pra caramba, né? Você fica cada vez mais diversificado. E aí, se a Vale consegue escolher o que ela vai fazer, ela tem mais possibilidade de não sofrer em momentos de queda de um commodity em específico, né? Olha só, em 2025 tá em média 370 quilotoneladas e eles querem chegar em 2035 para 700 quilotoneladas. Então, absurdo, né? Absurdo. E aqui é uma coisa que impressiona pra caramba. Olha o capex que ela conseguiu entregar, tá? Isso aqui em cinza é o plano anterior da empresa, tá? O quanto que ela esperava gastar. E aí ela começou a fazer as coisas e tal, e olha só o plano atual da empresa, o quanto que ela planeja gastar agora. Então perceba, a Vale foi muito efetiva no investimento nesses locais. E olha só essa TIR aqui, meu amigo. Olha só, essa TIR é a taxa interna de retorno. O quanto que teoricamente a empresa vai ganhar e obter retorno daquele investimento que ela está fazendo. Olha isso aqui, maior do, não é que é 50%, é maior do que 50% de TIR, maior que 50%, maior do que 25%. A única que ela não começou a investir ainda, que aí ela tem que ser mais conservadora, né? Que essas aqui elas já fizeram investimento, já investiram ali, já tiveram um capex, já fizeram um estudo, né? A esses pontos aqui de extração. Agora, este aqui, que é o único que ainda não tem capex, que vai começar agora os investimentos, a TIR é maior do que 15, maior do que 15. Mas em geral fica aí com TIRs muito altas, 25, 50%, absurdo. Ó, o projeto Bacaba vai ter startup em primeiro semestre de 2028, Salobo vai ter um desbloqueio de valor adicional em 2029. Então perceba que Vale não é um negócio que você ter no curto prazo.